This call is now being recorded. Deixa eu ver se começou. Aí, começou a gravar. Beleza, então, muito bom dia a todos, de novo. Vamos começar aí mais uma aula de geometria. Mas, antes de começar de fato a geometria, a gente ficou ainda com algumas coisinhas da nossa aula passada de matemática básica, tá? Então, vamos terminar de ver essas últimas coisinhas. E não precisem ficar com medo, tá? Nossa, mas vai levar quanto tempo a gente começar de fato o curso? Galera, a gente já começou, né? Só que a matemática básica é tão importante que a gente tem que dar uma atenção mais especial para ela. Vamos lá, o que faltou para a gente ver, né? Ó, a gente estava vendo essas equações e inequações, né? E a gente chegou a ver essas 6 aqui, né? Que eu falei para vocês que estava errado. Agora a gente vai para a 7. Ó. As 7, 8 e 9 falam de inequações. Vamos lá, a 7 diz o quê? Ó? Se A é menor que B, A mais C é menor que B mais C. Certo? Esse C aqui é um número constante qualquer. Beleza? Então, é praticamente a mesma regra aqui que a gente viu para equação, né? Que seria o item 1, né? Ó, se A é igual a B, então A mais C é igual a B mais C, certo? A gente pode usar a ideia da balança lá para ver isso daqui de novo. Vou fazer aqui a ideia da balança. Então, tem aqui duas balanças. Vamos supor que eu tenho aqui uma caixa e aqui eu tenho uma bola. São coisas diferentes, né? Mas eu posso dizer que elas têm o mesmo peso. Então, a balança está equilibrada, certo? Vamos supor que eu bote aqui sei lá, duas caixas, certo? Aí a balança vai se desequilibrar, né? Ela vai cair aqui e subir aqui. Então, a minha balança está desequilibrada. Agora, eu não tenho mais uma inequação, eu tenho uma equação, né? O que eu tenho? Eu tenho aqui duas bolas, né? Duas caixas, né? É mais pesado que uma bola, certo? Se eu colocar uma estrelinha em cada uma das balanças, essa diferença não vai mudar. O lado esquerdo ainda vai continuar mais pesado, né? Então, se eu botar aqui uma estrelinha, o lado esquerdo vai continuar mais pesado. Não tem como equilibrar, né? Porque é a mesma esteira que eu estou colocando dos dois lados. Ok? Então, é para vocês entenderem isso aqui mais de uma forma prática, né? Como que funciona essa regrinha aqui da matemática, tá? Então, A menor que B. Beleza. Se eu somar alguma coisa dos dois lados, a inequação mantém-se. Ok? Vamos lá, a 8. A 8 diz que se eu tenho A menor que B e C menor que D, eu vou ter, então, A mais C é menor que B mais D. Isso aqui, basicamente, eu estou somando as inequações. É o que a gente viu, inclusive, no item 3. Né? No item 3, a gente tinha A igual a B e C igual a D. Quando a gente somou, a gente teve A mais C igual a B mais D. Ok? Então, é o mesmo que a gente está vendo aqui na 8. Se eu tenho A menor que B e C menor que D, eu posso somar essas duas inequações. Ó. Posso até colocar uma embaixo da outra, que fica até mais fácil de ver. Ó. Menor que D. Vou somar as duas. E a inequação se mantém. Ok? Pode usar também, de novo, ali aquela ideia da balança. Sempre que vocês tiverem dúvida, galera, não hesitem em ir para um exemplo assim meio mirabolante, assim, fora da matemática, tá? Que sempre funciona, tá, galera? Inclusive, a matemática é a linguagem que a gente usa para entender a natureza. Então, nada melhor do que usar a natureza para validar a matemática nossa, né? Então, olha só. Eu vou ter aqui uma caixa, duas caixas, tá? E uma bola.
Eu sei que caixa e bola têm o mesmo peso, mas como eu tenho duas caixas do outro lado, eu vou dizer então que duas caixas é menor que bola. Beleza? Aí eu posso ter... Então aqui eu vou estar com a balança desequilibrada, né? Ah, duas caixas é maior que bola, né? Porque as caixas são mais pesadas. Beleza, eu posso ter uma outra balança. Eu posso ter nessa balança lá um coração e posso ter uma estrelinha. E vou dizer que eu tenho dois corações, tá? Para ficar em volume, né? Para a gente ver isso em volume. Então, eu vou dizer que os corações são mais pesados que a estrelinha. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter dois corações mais pesados que a estrelinha. Certo? Se eu pegar esses dois corações e botar ele nessa bandeja aqui, pegar a estrelinha e botar nessa bandeja, vocês podem ver que as duas balanças estão pendendo para a esquerda, né? Se eu pegar os conteúdos delas aí, de cada bandeja da esquerda e cada bandeja da direita, e juntar, ela vai continuar pendendo para a direita, né, pessoal? Não preciso nem explicar isso muito, que é meio intuitivo para a gente. Então, quando eu somar aqui, eu vou ter a equação se mantendo. Beleza? Simples, né? Tranquilo, mas importantíssimo. Vamos ver agora essa 9 aqui. Bom, a 9 diz que se eu tenho A menor que B, então A vezes C é menor que B vezes C. Vocês acham que isso está certo ou errado? E aí? Certo. Alguém mais? Certo. Muito bem. Também acho que está certo. O pessoal achou que está certo aí. Só que está errado, né? Tá errado, galera, porque esse C aqui, ele é um número, né? É um número qualquer. Beleza, se ele for positivo, ok, tá correto. Né? Ó, na equação, isso aqui funciona para qualquer número, tá? Na equação. Mas na inequação, não funciona. Não funciona sempre. Deixa eu dar um exemplo para vocês, ó. Eu tenho que 5 é menor que 6, né? Isso é óbvio. Né? Se a gente pegar a reta aqui, nosso zero, a gente vai ver que o 5 está aqui e que o 6 está aqui. Então, dá para ver claramente que o 6 é maior que o 5, ok? Se a gente multiplicar esses dois caras por um número positivo, deixa eu fazer uma reta melhor aqui, maior. Vou multiplicar eles por 2. Multiplica por 2 aqui, multiplica por 2 aqui. Então, tudo certo, né, galera? Tudo certo porque quando eu estou multiplicando por 2, basicamente eu estou somando 5 de um lado, somando 6 do outro. Então, eu estou pegando e fazendo o seguinte, ó. Eu tenho aquelas minhas duas balanças, certo? E aí eu estou usando aqui a propriedade 7, ó. Não, a propriedade 8, ó. Para somar as duas balanças. Né? Somando as duas balanças, eu vou ter, então, 5 mais 5. Menor que 6 mais 6. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 5. Menor que 2 vezes 6. Ok? Então, se eu multiplicar de um lado e do outro por um mesmo número, né, positivo, então a minha balança continua inalterada, tá? O sinal continua aí ok. Beleza? Só que se eu multiplicar por um número negativo, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu vou multiplicar por menos 1 agora, tá? Deixa eu apagar aqui. Vou multiplicar por menos 1, então. Menos 1 aqui vezes menos 1. Certo? O que eu vou ter aqui como resultado? Né? Eu vou ter menos 5 menor que menos 6.
certo? Só multiplicando os números, beleza? O que eu fiz aqui? É como se eu tivesse duas balanças também, tá? Como assim duas balanças? É como se eu tivesse a balança 5 menor que 6, e eu tivesse a balança 2 vezes 5 menor que 2 vezes 6, certo? Aqui tá ok. Só que eu não somei as duas inequações. Agora eu peguei a segunda e subtraí da primeira. Olha só como que fica na balança. Ó. Eu tinha aqui uma caixa e uma bola. Eu vou até desenhar a balança aqui meio desequilibrada. Eu tenho uma caixa e uma bola. Estou vendo claramente que a caixa pesa mais que a bola, né? E aí eu vou tirar duas caixas e tirar duas bolas. Esse tirar aqui vai ficar um pouco estranho, tá? Mas vamos tirar primeiro uma caixa e uma bola, né? Tirei a caixa, tirei a bola. Então minha balança vai se equilibrar, né? Os dois lados estão vazios, beleza? Agora eu vou tirar outra caixa e tirar outra bola, né? Aqui não faz muito sentido, porque eu não tenho nenhuma caixa e nenhuma bola aqui. Mas na ideia da balança, quando a gente for tirar uma caixa, tirar uma bola, é como se a gente estivesse botando a gravidade pelo contrário. Eu estou botando a caixa aqui e a bola aqui, certo? E aí a gente pode inverter o nosso mundo, certo? Aí, na verdade, minha balança vai ficar assim, ó. É como se a gravidade estivesse pelo contrário. Beleza? Qual lado que vai pesar mais agora? Né? Com a gravidade contrária. Continua sendo a caixa. Então, eu vou ter isso daqui, ó. Se eu fizer inclinadinho, como é que fica? Vai ficar desse jeito, ó. Filosófico, hein, galera? Filosófico, ó. Beleza? Então, olha só. Vocês podem ver que a minha balança inicialmente, ela estava pendendo mais para a esquerda. Então, eu tinha aqui um sinal de... na verdade, maior, né? A caixa era maior do que a bola, ela tem um peso maior, né? Aí quando eu fiz essa inversão maluca da gravidade, né, colocando caixas e bolas negativas, aí o que aconteceu com o meu sinal? Meu sinal ficou dessa forma, ó. Certo? Então agora a minha caixa ela pesa muito menos do que a minha bola, né? Se a gente vê dessa forma negativa. Para alguns deve ter valido a pena esse exemplo, para outros ainda não. Mas se para outros não valeu a pena, vai valer a pena agora, quando a gente olhar na reta. Né? Deixa eu apagar essa parte aqui. Depois vocês voltam lá na aula, que vai estar gravada, né? Então, olha só, a gente multiplicou por menos 1. Agora a gente tem menos 5 menor que menos 6. Só que na reta, onde que está eles? Bom, na reta, o menos 5 está aqui e o menos 6 está aqui. A gente pode ver que o menos 5 ele é maior que menos 6. Ok? Então, esse sinal aqui está errado. Ó. Ele está errado. Ele, na verdade, tinha que ser assim. Beleza? Então, essa 9 aqui, ela não é 100% certa. Se o número C for um número positivo, aí beleza. Mantém sinal alterado. Mas se o número C for um número negativo, a gente tem que trocar o sinal. Tá? Fazer mais um exemplo aqui doido. Ó. 25 mais x maior que 14. Beleza. Vamos multiplicar os dois lados por menos 2. Ó, a gente não sabe qual é o valor de 25 mais x, mas a gente sabe que ele é maior que 14. Quando a gente multiplica por menos 2, a gente vai ter, né, distribuindo aqui o menos 2, a gente vai ter menos 50, menos 2x. Aqui eu vou ter menos 28. E o sinal, que antes era um sinal de maior, né, agora vai ser um sinal de menor.
Beleza? É isso aí, o item 9, tá? Muito importante também para a gente resolver nossos exercícios. Tudo tranquilo, pessoal? Vocês, se for uma fração, não muda nada. Não muda nada. Se eu multiplicar por uma fração negativa, aí eu tenho que inverter. Se eu multiplicar por uma fração positiva, aí ele mantém inalterado. Tudo bem? Né? Esses números aí, A, B e C, eles são qualquer número, tá? Qualquer número real. Bom, galera, vocês viram o materialzinho que eu deixei lá no Drive para vocês? Tinha uma lista de exercícios lá para vocês resolverem. Vocês tentaram resolver, né? Exercício de matemática básica. Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar aqui agora? Sim, tem dúvida? Sim, para responder os que você mandou no Drive. Eu consegui responder a maioria. Legal. Legal. Ó, quem não conseguiu responder, não teve tempo, sei lá, ou tava com preguiça, fica a dica aí para vocês resolverem aquela lista, tá? Que matemática básica é muito importante. Ontem eu estava dando aula, eu dei uma aula pro pessoal do PED-LOL, né? Pessoal de direito lá. É uma aula, assim, que não foi prevista, né? A professora do PED-LOL, ela teve um problema, aí eu fui lá substituir ela. Aí, o que aconteceu? Eu estava ensinando função do primeiro grau para eles, né? Só que daí a galera não sabia muito resolver as contas de matemática básica, entendeu? Então a gente travou um pouco lá por conta disso, né? Teve um problema para fazer fração, né? Para entender que a gente pode multiplicar a equação dos dois lados por um número, né? Então eu falei para vocês, né? No começo da nossa aula de matemática básica, eu falei para vocês, ó, essas coisas aqui parecem óbvias, né? Mas elas são muito importantes mesmo. A gente vai usar o tempo todo na nossa aula de matemática, de física, de química, a gente vai usar essas matemáticas básicas aqui o tempo todo. Então é importante que vocês saibam fazer ela, usar ela, porque senão a gente vai travar o tempo todo quando a gente for tentar avançar para outras partes, tá? Então, beleza, pessoal. Todos aqui comigo, então. Vamos para a nossa aula de geometria mesmo, né? Vamos lá. Cadê minha aula de geometria? Deixa eu abrir aqui no Drive. Show de bola. Agora vamos começar de fato a nossa matemática G. Falou G de Guilherme. G de gato. Brincadeira, tá? Bom, vamos lá. É bom ter autoestima, né, galera? Isso daí faz parte também do aprendizado, viu? Tenham autoestima e façam atividades físicas, tá? Quem esteve lá com o mediário sabe, né? O pessoal do mediário falou essas coisas pra gente. Vamos lá, galera. Geometria plana. Bom, a geometria, galera, ela é uma matemática, né? Uma matemática um pouco diferente. É uma matemática mais visual, uma matemática das figuras, né? Mas ainda assim é matemática. Só que a geometria, assim como a álgebra, né? Que a gente acabou de aprender, né? A aritmética básica e um pouco de álgebra. A geometria também tem a sua geometria básica, né? Existem postulados da geometria, ou seja, regras indiscutíveis da onde a geometria é fundamentada, certo? O cara que criou os postulados da geometria, ele se chamava Euclides. E os postulados são o quê, pessoal? Postulado não é uma lei
né? Ele não é uma conclusão, não é uma lei, nem uma conclusão. Ele é algo que a gente pega e fala assim, ó, vai ser assim e pronto, entendeu? Não tem como provar um postulado, não tem como desprovar ele também. A gente simplesmente é uma convenção, né? A gente fala, ó, isso daqui é isso e pronto, a gente aceita. Aí, a partir dos postulados que a gente falou que isso é isso é aquilo, a gente vai construir toda uma teoria, sempre com base naquilo que a gente falou no começo, naquelas verdades que a gente tirou ali do nada no começo, certo? Então, na geometria, a gente vai começar dessa forma. Assim como vocês sabem, por exemplo, 1 mais 1 é 2. Né? Quem diz que 1 mais 1 é 2? Né? Quem diz que 1, 2, 3, 4, 5 são números naturais? Né? Não tem como provar isso. A gente pegou e falou, ó, isso daqui são números naturais. E a partir dessa matemática básica, a gente criou toda uma matemática inteira. Ok? Então, na geometria, a gente vai começar vendo isso, os postulados. Uma coisa que a gente pode ver aqui nessa primeira tela aqui, que é interessante, é que a geometria, ela trata também de dimensões, né? Aí, alguns aí que nunca ouviram falar nesse nome vai falar, nossa, que da hora, a gente vai trabalhar com dimensões. Nossa, muito louco, né? Já vi isso em filme pra caramba. Mas, realmente, pessoal, a geometria tem a ver com dimensões também. Bom, geralmente, dimensão zero, galera, é um ponto, né? Algo que não tem tamanho, não tem nenhuma dimensão. Então, ele é um ponto. Por que um ponto? Né? Um ponto, ele tem tamanho, né? Aqui eu consigo ver o ponto. Mas, em um dos postulados do Euclides, ele diz que o ponto, ele é um objeto infinitesimal, ou seja, ele tem um tamanho infinitesimal, ou seja, ele não existe, certo? Ele é tão pequeno quanto nós queiramos que ele seja, ok? Nesse caso, a gente tem uma dimensão zero, beleza? Se a gente tiver vários pontos, um atrás do outro, vários pontos sucessivos, a gente vai tendo uma nova dimensão, que é a reta, né? Vários pontos aqui. E aí, na reta, eu já tenho, por exemplo, algum lugar para caminhar, né? Na reta, eu tenho uma dimensão para caminhar. Eu posso ir para um lado ou para o outro, certo? Eu tenho 1 grau de liberdade, que é uma coisa que vocês vão talvez ouvir também em física e em química, tá? Tenho 1 grau de liberdade. Agora eu posso ir para o lado e para o outro, tá bom? Nesse caso, a gente tem uma dimensão. Então, retas são unidimensionais, tá? Elas têm uma dimensão. Quando a gente tiver várias retas superpostas, né? Uma bem do ladinho da outra aqui, ó, a gente vai começar a ter um plano, né? Agora eu não consigo mais só ir para um lado e para o outro. Eu consigo também ir para cima e para baixo, tá? Então eu tenho um plano. Eu tenho agora 2 graus de liberdade. Consigo ir para um lado e para o outro, para cima e para baixo. Eu tenho 2 dimensões, tá bom? No caso que um coração, né, esse desenho aqui, ele é uma figura bidimensional. Ele tem 2 dimensões. Eu preciso de pelo menos 2 informações para me situar dentro desse coração, né? Eu não posso falar, por exemplo, estou 5 metros para cima no coração. 5 metros não, o coração é pequenininho, vamos falar 5 centímetros. Estou 5 centímetros para cima, ou 5 centímetros para baixo. Não é o suficiente para mim saber a posição que eu estou dentro do coração. Eu preciso falar, estou 5 centímetros para cima e 2 centímetros para a direita. Aí, beleza. Se eu considerar o centro do coração como referência, eu posso estar aqui, ó, 5 centímetros para cima. Deixa eu colocar de uma cor aqui mais escurinha. Posso estar aqui, ó, 5 centímetros para cima, 2 centímetros para o lado. Então, vou estar aqui. Ok? Então, eu tenho 2 graus de liberdade. Aumentou o número de informações que eu preciso ter para me situar. Ok? Bom, se a gente tiver vários planos, pessoal, superpostos, né? Esse daqui é um plano, ó. Aí eu vou desenhar outro plano aqui. Aí eu vou desenhar outro plano aqui. Outro aqui. Bom, se tiver vários planos assim, um em cima do outro, a gente vai passar a ter um sólido. Tá? Uma figura que agora ela tem volume.
agora eu tenho a terceira dimensão, certo? Então, agora eu não consigo só ir para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Agora eu também consigo ir para dentro e para fora, certo? Então, agora eu consigo ir para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para dentro e para fora. Então, estou na terceira dimensão. Agora eu tenho 3 graus de liberdade. Tá bom? Então, um cubo, por exemplo. Um cubo, a gente precisa de 3 informações, pelo menos, para se situar dentro do cubo. Ah, eu estou aqui 2 metros para a direita, estou aqui, sei lá, 1 metro para cima e estou mais 1 metro para dentro. Então, eu estou aqui, ó, nesse ponto, que não é na face do cubo, tá, pessoal? É dentro dele, é no interior dele, tá? Então, no cubo agora, na terceira dimensão, a gente precisa de 3 informações para se situar. Tudo bem? E olha, é interessante que vocês comecem a ter uma visão um pouco mais abstrata, tá, pessoal? A geometria ela é bastante abstrata. Você precisa enxergar a geometria na sua frente. E olha só, não hesitem, pessoal, em ficar olhando para o nada, assim, tentar enxergar alguma coisa, criar na cabeça de vocês um objeto, uma figura geométrica, tentar entrar dentro dela. Olha só, é muito importante que vocês façam isso, tá? A geometria, ela é bem assim, imersiva, tá? Vocês precisam entrar mesmo dentro dela e visualizar ela acontecendo, beleza? Como eu disse para vocês, a matemática das figuras, né? Então a gente precisa ver isso daí, ok? E aqui fica por curiosidade para vocês, talvez vão ver em física um pouco, mas muitos acreditam que existe uma quarta dimensão, né? E que ela é o tempo. Bom, o tempo, agora a gente tem um outro grau de liberdade, né? No tempo a gente conseguiria ir para frente e para trás, né? Tipo, avançar para o futuro e avançar para o passado, né? O tempo seria a superposição de vários sólidos, né? Eu, por exemplo, teria uma bola, eu vou desenhar uma bola que é mais fácil, tá? Eu tenho uma bola aqui, tenho outra bola aqui. Elas não estão uma em cima da outra, de fato, mas elas estão em 2 tempos diferentes, por exemplo. Essa primeira bola aqui tá 7h45 da manhã. Essa segunda bola aqui pode estar 7h46, tá? Elas são 2 bolas diferentes. São. Tá, você vai pensar, não, é a mesma bola, né? Por exemplo, vamos supor essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha é um sólido, ó. É um sólido, ela tem um volume, é uma caixinha de óculos aqui, ó. Ela tem um volume. Mas essa caixinha agora não é a mesma caixinha que agora. Não sei se deu para entender, mas entre esses dois agora passou um tempo, certo? E realmente elas não são a mesma caixinha. Muitas coisas aconteceram aqui durante esse tempo. Inclusive vários átomos dessa caixinha aqui, eles foram embora, né? Várias moléculas dela se deterioraram, ok? Então não é a mesma caixinha. Isso também está dentro de uma filosofia de alguém que falou aí, sei lá, se é Sócrates, sei lá, que o mesmo homem não atravessa o mesmo rio 2 vezes, tá? Então, já que eu dou espaço aí para a Raíssa, só para me completar aqui. Então, pessoal, o tempo ele também é uma outra dimensão, certo? Se vocês assistirem o filme Interestelar, que eu indico muito mesmo, vocês vão ver isso aí na prática acontecendo lá pro final do filme. Tá bom? Pode falar, Raíssa. Professor, então, tipo, nessa questão aí da bola, não seria, tipo, só o movimento, né? Que eu achei que, tipo, o senhor que... Não é bem isso, né? Que o senhor quis representar, que eu achei que, tipo, assim, numa hora, tipo, por exemplo, você jogou ela, e, tipo, 45 ela tava em um lugar e, tipo, 46 ela tava em outro, ou, tipo, isso também pode estar relacionado? Não. Não tem a ver com a posição dela. A posição dela teria a ver com o espaço, né? O espaço, a terceira dimensão mesmo, né? Que eu disse para você. Para saber a posição dela, beleza, basta eu saber 3 informações. Tá tanto ali tanto para dentro, tanto para o lado, tanto para cima, entendeu? Agora o tempo não. Eu posso estar com o objeto parado, né? Mas se ele está em 2 instantes diferentes,
Aí já são objetos diferentes. Ok? Ok, obrigada. De nada. Disseram aí que gostavam muito do filme Interestelar. Realmente é um bom filme, é o melhor filme que eu já assisti, na minha opinião. Indico que vocês assistam. Inclusive, vou tentar mostrar aqui para vocês um pouco uma cena desse filme. Né? Vamos aqui abrir o YouTube. Interestelar. Dentro de Gargantua. Vamos lá. Acredito que todos conseguem ver aí. Ó, nesse momento aqui, o astronauta aí, esqueci qual é o nome dele, Cooper, né? Ele tá dentro de um local muito estranho, tá? E aí, ó, aí de repente ele acabou de entender o que que é esse local. Olha só onde ele tá dentro, ó. Não sei se dá para vocês enxergar muito aí, mas olha, ó, deixa eu pausar aqui, ó. É um local muito estranho, mas você consegue ver aqui, ó, vocês conseguem ver a minha setinha aí, tem uma bolinha, ó. Aqui tem uma porta, e essa porta ela se repete, ó, por exemplo, aqui, 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 aqui. Então, o que que é? Ó, isso daqui embaixo é uma estante de livros, ela se repete aqui, ó, uma estante de livros, né? Uma estante de livros aqui também, né? O que que é isso daí? Isso daí é uma superposição do quarto da filha dele. Então, tem vários quartos da filha dele ali, um do lado do outro, né? No espaço. Cada quarto está num instante diferente de tempo, né? O que aconteceu aí? Bom, pessoal, eu tenho inclusive um vídeo do Carl Sagan que ele fala um pouco sobre dimensões. É interessante vocês darem uma olhada. Mas o que aconteceu aí? Nós, seres humanos, nós estamos presos na quarta dimensão. Né? O que significa isso? Nós vivemos na quarta dimensão, só que não temos controle dela. Nós temos controle só de três. Então, estamos presos na quarta, que é o tempo. A gente vive, né, com o tempo. O tempo existe, mas a gente não consegue controlar. A gente não consegue avançar no passado e voltar no futuro. Ainda. Né? Mas, enfim, estamos presos na quarta dimensão. Aí o que acontece? Esse Cooper, ele acaba, ele acaba indo para um local que foi criado por nós mesmos, seres humanos, né? E que nós, no futuro, temos esse controle da quarta dimensão. Então, nós, do futuro, estaríamos presos na quinta, que eu não sei dizer para vocês mais ou menos, muito qual que é a quinta dimensão, qual seria. Mas, então, só que nós, seres humanos, nós não conseguimos enxergar a quarta dimensão, né? A gente não consegue enxergar a superposição de tempos. Porque a gente está preso, né? A gente consegue enxergar um tempo só. Tipo, eu só consigo ver um espaço nesse momento. E agora eu consigo ver outro. Mas eu já não consigo mais ver o anterior. Ok? Então, eu não consigo enxergar essa superposição. Certo? Só que nós conseguimos enxergar, por exemplo, a superposição de planos, né? Por exemplo, esse livro aqui. Esse livro aqui, ele é uma superposição de páginas, né? Cada página é um plano exatamente igual, certo? Quando eu superponho elas, eu tenho um livro, um sólido, certo? Então, eu consigo enxergar isso. Mas a superposição da quarta dimensão, eu não consigo. Então, o que aconteceu? O Cooper, ele entrou dentro desse local, e como ele não consegue enxergar a quarta dimensão, fizeram para ele a superposição da terceira, assim, nessa forma separada, né? Então é como se ele pudesse caminhar na quarta direção enquanto anda no espaço, né? E é exatamente isso que ele está fazendo. Ele tá andando no espaço, né? Ele está aí tipo flutuando e aí vai passando vários instantes de tempo para ele, né? Então isso é muito louco, é muito confuso, mas é o que a gente conseguiria enxergar no máximo, né? Sobre a quarta dimensão, beleza? Tem até um exemplo que o Carl Sagan dá, agora eu vou voltar aqui para minha aula, né?
Isso daqui faz parte da aula ainda, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, a geometria é um negócio que você tem que enxergar, tá? Então, a gente vai ter alguns momentos de filosofia mesmo. Bom, eu posso ter, por exemplo, aqui um plano, né? Vamos supor, o Carl Sagan, ele fala assim, ó, vamos supor que a gente tenha um plano, né? Deixa eu passar lá para baixo. Vamos supor que a gente tem um plano. E esse plano, ele é um universo, tá? Opa, Vivian levantou a mão. Pode falar, Vivian? Falou no chat? Deixa eu ver. Levantou a mão por engano? Deve ter sido, então. Beleza, então, vamos supor que a gente tem um plano e que esse plano seja... Sim, foi sem querer. Esse plano seja um universo, tá? Então, nesse universo tem seres, né, desse universo, tem coisas que vivem nesse plano. Vamos ver, a gente tem aqui, por exemplo, um círculo. Esse tracinho que eu tô fazendo é a cara do círculo, é onde ele enxerga, tá? Então, olha só, pessoal. O círculo, ele enxerga só 2D, né? Ele está preso na terceira dimensão, tá? Então, ele só enxerga 2D. Ele só consegue enxergar para frente, para trás, para um lado e para o outro. Ele não consegue, para ele não existe cima e baixo. Então, o que acontece, por exemplo? Eu posso ter aqui a casa desse ser, certo? E aqui, por exemplo, aqui eu vou ter a porta. Beleza? Então, beleza, ele sai aqui pela porta, né? Ele vive a sua vida, ele vai lá e encontra outros seres da segunda dimensão. Beleza? Então, ele só consegue enxergar para frente, para trás, para um lado e para o outro. E aí ele consegue ver a porta. A porta para ele é uma linha. É uma linha, não é mais um plano, né? Porque a porta pra gente, ela é um tablado, né? Ela é tipo uma mesa, né? Um plano. Para ele não, para ele é uma linha. Ele pega a linha e tipo empurra a linha dobra e pá, ele passa, entendeu? É bem doido mesmo. Mas vamos supor que a gente pegue uma pera. Vamos supor que a gente pegue uma pera e comece a adentrar essa pera na dimensão do cara. Então o cara vai estar aqui olhando para frente, de repente do nada vai aparecer uma mancha aqui. Essa mancha é o quê? Essa mancha é uma fatia da pera. Que a pera começou a entrar aqui no mundo dele. Então, tipo, a pera vai começar a entrar no mundo dele, mas ele não vai conseguir ver a pera inteira, porque a pera ela é tridimensional e ele não enxerga isso, ele está preso na terceira dimensão. O que vai acontecer é aparecer fatias da pera. Então, de repente, vai surgir uma coisa na frente dele. E ele, cara, ele vai surtar. Né? Ele, caramba, de onde surgiu essa coisa? Apareceu do nada. Mas é que, na verdade, ele não entende a terceira dimensão. Né? Então, apareceu uma fatia de pera. E não é só isso. Essa fatia de pera ela vai começar a crescer conforme eu vou passando com a pera. Né? Porque a pera ela é meio gordinha. E tem hora que vai aparecer uma fatia grossa dela. Né? Aí depois volta para uma fatia fininha, volta para uma fatia bem fininha, que é o talinho da pera ali em cima. Então, o cara ela tá andando de boa, vendo a vida dele, se ela foi na feira do mundo bidimensional, e de repente aparece um objeto na frente dele, e esse objeto começa a mudar de tamanho, e de repente some. Putz, aí ele viu um fantasma, né? Então, é isso para vocês entenderem, né? O como é complicado pra gente enxergar a quarta dimensão, e por isso que fizeram essa visualização didática para o cara ali do Interestelar, né? Uma visualização didática aqui para esse cara da segunda dimensão seria colocar as fatias de pera aqui, ó, uma atrás da outra, que é aumentando e diminuindo, né? Aí ele, putz, ia conseguir enxergar a pera, só que em suas fatias separadas, certo? Foi o que fizeram lá pro cara do Interestelar. Botaram para ele vários instantes de tempo, um do lado do outro. Né? Porque ele não consegue enxergar aquilo tudo junto, superposto, é impossível pra gente. Tá bom? Então isso aí é geometria, galera. É uma loucura, é muito louco. Agora vamos começar a ver os postulados da geometria, ó. Primeiro postulado, esse daqui, pessoal,
como eu disse para vocês, não é uma regra, não é uma conclusão. É algo que vocês vão ver e vão ter que aceitar, tá? Então, primeiro postulado. Em uma reta e fora dela existem infinitos pontos. De fato, se eu tenho aqui uma reta, como eu falei para vocês, a reta é uma superposição de pontos. Então, se eu tenho aqui uma reta, dentro dela eu vou ter 2 pontos, por exemplo. Esse aqui e esse. E existe um outro ponto um outro postulado que diz que entre 2 pontos sempre vai existir um terceiro. Então, entre esses 2 pontos aqui, sempre existe um terceiro. Entre outros 2 pontos, sempre existe um terceiro. E um terceiro, e um terceiro, e um terceiro, e um terceiro. Então, existem infinitos pontos mesmo dentro de uma reta, tá? E fora dela também. Fora dela também. Afinal, o ponto, ele não é nada. Ele é um negócio que não existe, tá? Então, ele pode existir em todo lugar porque ele não existe. Muito louco, né, galera? Eu espero que vocês estejam gostando dessa aula maluca. Mas, enfim, isso é um postulado, a gente tem que aceitar, tá bom? Postulado 2, ó. 2 pontos distintos determinam uma única reta. Isso daqui a galera geralmente sabe, né? Então, se eu tenho 2 pontos, eu vou ter uma única reta. Aqui, ó. Tenho 2 pontos, eu vou ter uma única reta. Não posso ter uma terceira, não tem como. Se eu for ter uma terceira reta aqui, ó, diferente, ela não vai estar determinada, né? Porque ela está passando por um ponto. Então, não existe outra reta. Sempre vai existir essa única reta aqui passando por 2 pontos. Terceiro, 3 pontos não colineares determinam um único plano. Sim, né? Não colineares quer dizer que eles não estão seguidos um atrás do outro, eles não formam uma linha, tá? Então, por exemplo, eu tenho 2 pontos aqui, e aí eu vou formar uma reta, certo? Se eu tiver um terceiro ponto não colinear com esses dois, sei lá, um ponto aqui, aí eu vou conseguir formar outras 2 retas, ó. Certo? E aí eu tenho um plano, ó. Aí eu tenho um plano. Beleza? Então, 3 pontos não colineares determinam um único plano. 4. A menor distância entre 2 pontos é o segmento que os une. Isso daqui, ele vai gerar uma propriedadezinha da geometria, né? Quando a gente estiver estudando triângulos, que se chama desigualdade triangular. Deixa eu fazer aqui um triângulo. Olha, eu tenho esse ponto A e esse ponto B. Certo? Eu tenho 2 caminhos aqui visíveis que eu posso fazer entre o ponto A e o ponto B. Eu posso vir para cá, até esse ponto aqui, e depois eu venho para cá até chegar no ponto B. Ou eu posso simplesmente ir por esse segmento que une os dois, né? Ponto A e o B. O menor deles é sempre o que une os dois, tá? Como que eu sei disso? Bom, pessoal, visualmente a gente pode ver que isso daqui é verdade, né? E se caso você não estiver conseguindo ver que isso é verdade, eu lamento muito, mas você tem que aceitar, tá bom? Que é um postulado. A gente não prova isso. 5. Por um ponto fora de uma reta, passa apenas uma reta paralela à reta dada. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma reta, e se eu pego um ponto aqui fora dela, por esse ponto existe uma reta, uma única reta, que é paralela a essa reta que eu dei aqui, que eu vou chamar de R, né? Essa reta que eu vou chamar de R. Então, por esse ponto passa só uma reta, que é paralela a R. Certo? Eu posso falar aqui que R é paralelo a S. Tá bom? Já vão se acostumando aí com as notações de geometria, tá? R paralelo a S. Tá? Paralelo que elas nunca se encontram. Tá bom? Isso daí também é bem conhecido de todos. Mas a gente vai ver mais pra frente ainda sobre coisas paralelas. Alguém disse alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Professor, não entendi a 4. A menor distância entre 2 pontos é o segmento que os une. Bom, aqui, né, nesse A e nesse B, eu tenho vários caminhos que eu posso fazer para sair do A e chegar no B. Eu posso fazer, inclusive, esse caminho aqui. Eu posso vir para cá, e pá, eu posso vir e chegar aqui.
Eu posso, sei lá, fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, cheguei no B, né? Tem infinitos caminhos. Só que o menor dele, o mais curto, né, o mais rápido, ele é a reta que une A e B. Simples assim, certo? Inclusive isso, né, na nossa vida, a gente sabe que é verdade, né? Por exemplo, quando a gente vai de uma cidade para outra, você pode medir a distância pelas estradas, né? Você pode medir a distância no Google Maps ali com uma reta. A gente vai se ver que sempre uma reta é muito mais fácil de chegar do que se a gente fizer várias curvas, né? Então é isso, porque a gente tem dois pontos, quer sair, sei lá, da cidade de São Paulo e quer chegar, sei lá, em Jundiaí, né? A gente sabe que o trem dá para fazer isso, né? Que dá para ir de carro também na estrada, mas o caminho mais rápido mesmo, sair de São Paulo e ir até Jundiaí, é pegar, sei lá, um drone e fazer uma linha reta, entendeu? Pá, né? Sai de um ponto e vai para o outro em linha reta. Aí você vai chegar o mais rápido possível. Então é isso daí o postulado 4. Alguém perguntou outra coisa aqui? De nada. Ana Carolina. Professor, depois de explicar, pode dar uma pausa para eu ir pegar um pãozinho e ir no banheiro para não perder a explicação? Sim, verdade, tem a pausa de 10 minutos, né? Então, ó, esses são os 5 postulados que a gente vai ver, tá bom? E em cima desses postulados, galera, vocês podem ter certeza, em cima desses postulados a gente vai construir a nossa geometria toda, tá? Não vai ser sempre que a gente vai conseguir retornar, porque ela vai acabar ficando muito complexa, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o postulado 1 e o postulado 2 e vou criar uma teoria 3, vou criar uma teoria 4, uma teoria 5. Aí depois eu vou pegar aqui o 4 e o 3 e vou criar uma 6 e uma 7, né? Aí eu posso pegar, sei lá, do 6 e tirar direto uma 8. Entendeu? Então, a gente vai criando as coisas a partir dos postulados. Nem sempre a gente vai conseguir lembrar deles lá no começo. Mas que vocês saibam que tudo que a gente vai construir a partir da frente, a partir daqui, é desses 5 postulados. Tá bom? Então, vou dar aí 10 minutos para vocês. Vão lá comer alguma coisa, sei lá, tirar água do joelho e já que a gente volta.
Voltemos, então. Vamos lá. Voltemos. Vamos lá. Retas, semi-retas e segmentos. Agora a gente vai começar aí um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Ó, a reta é o quê? Já falei para vocês que a reta é um conjunto infinito de pontos. Certo? E, como eu disse para vocês ali no postulado, 2 pontos determinam uma reta. Então, para a gente saber qual reta que a gente está falando, a gente precisa de 2 pontos. Pelo menos 2 pontos. Ou a gente pode simplesmente desenhar a reta e, vendo ela, falar, putz, isso aqui é a reta R. Beleza? Se for assim, tudo bem. Mas se não for assim, a gente precisa pelo menos de 2 pontos. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um exemplo que é o da reta AB. Né? Eu tenho 2 pontos, ó, AB. Então, eu posso exemplificar ela, assim, em notação matemática, né? Como os 2 pontos dela, AB, e aí eu ponho uma seta de 2 pontas em cima dele. Tá bom? Então, eu tenho a reta AB aqui exemplificada, né, no desenho, e com o seu termo matemático aí sendo usado corretamente. Tá bom? O que é uma semi-reta, galera? Uma semi-reta, ela é uma reta que eu quebrei no meio. Então, a reta não tem extremidade, né? A reta ela é infinita pelos dois lados. Tem infinitos pontos para a direita e infinitos pontos para a esquerda. A semi-reta não. A semi-reta ela é semi-infinita. Ela tem uma extremidade. No caso, eu cortei a minha reta aqui no zero, né, no ponto O. Né, e essa extremidade aqui é o ponto O, né, uma extremidade fixa, né? Ela acaba ali, certo? Só que ali pro lado do ponto A, não. Ela é infinita pro lado do ponto A. Então, eu tenho uma semi-reta. Como que eu exemplifico ela? É a mesma forma que a gente exemplifica vetores também, que vocês vão ver em física. Né? Eu coloco 2 pontos de novo, que eu preciso de sempre 2 pontos, né? E aí eu ponho uma setinha com uma ponta só em cima dele. Então, OA, uma setinha em cima. Isso daí é uma semi-reta. A semi-reta, OA. Tudo bem? E um segmento de reta. Beleza, o segmento de reta é quando eu pego a semi-reta e corto ela. Então, vocês estão vendo, né? Eu tenho a reta, cortei a reta, agora eu tenho uma extremidade. Né? Então, eu tenho uma semi-reta. Ela é semi-infinita. Cortei a semi-reta, agora eu vou ter um pedacinho mesmo. Ó, cortei aqui, ó. Cortei aqui, agora eu tenho de fato um pedacinho. Ele tem 2 extremidades. Uma extremidade de um lado e uma extremidade do outro. Então, não é mais infinito. Né? E aí, no caso, o segmento de reta a gente consegue medir. Né? A reta e a semi-reta não conseguimos medir. Não faz sentido falar em medida para elas, porque elas são infinitas. Agora, o segmento de reta, não. A gente pode medi-lo. Então, eu posso pegar, por exemplo, esse segmento AB e quebrar ele em vários pedacinhos iguais, né? E que eu vou dar uma unidade para esses pedacinhos. No caso aqui, eu coloquei a unidade U, né? E esse pedacinho aqui de reta, esse segmento de reta AB, ele tem uma medida de 6U, ok? Esse U pode ser centímetro, pode ser quilômetro, pode ser jardas, milhas, não sei. Tá bom? E como que a gente escreve esse segmento de reta matematicamente, né? Ainda precisa dos 2 pontos, claro, né? Só que daí a gente não coloca mais nenhuma seta em cima, só um risquinho. Beleza? Muitas vezes, quando a gente estiver fazendo exercício, a gente vai até esquecer do risquinho e colocar só os 2 pontos. Tá bom? Mas é sempre bom que, se vocês lembrarem, colocar o risquinho em cima, tá? Principalmente se for fazer uma prova dissertativa. Tá? Porque isso daqui, se o examinador for meio chato, ele vai tirar um pontinho de você, se você não colocar o risquinho em cima. Beleza? Classificação dos segmentos. Segmentos colineares. Segmentos colineares são segmentos que estão sob a mesma reta suporte. O que é a reta suporte? A reta suporte é a reta que passa pelaquele segmento, é a reta que originou o segmento. E vocês podem ver que a gente tem primeiro uma reta, a gente quebra, tem uma semi-reta, a gente quebra de novo, tem um segmento. Então, quando a gente tem uma reta e quebra ela 2 vezes, a gente tem um segmento. Então, esse segmento, ele originou de uma reta. E essa reta, da onde ele originou, a gente chama de reta suporte. Eu posso pegar, por exemplo, aqui um segmento AB qualquer. E aí eu tenho uma reta aqui que originou ele, que eu vou fazer aqui pontilhada. Certo? Então, essa reta é a reta suporte, vou chamar ela de R. Enfim, o segmento AB está sobre a reta R. Se eu tiver um terceiro segmento, ó,
segmento CD. Eles são dois segmentos diferentes, ó. Vou até colocar o CD de vermelho, ó. São dois segmentos diferentes, mas eles estão sobre a mesma reta suporte. Então, a gente pode dizer que eles são segmentos colineares, tá? Segmentos consecutivos. Dois segmentos que são consecutivos quando eles possuem uma extremidade em comum. Uma única extremidade em comum. Tá? Então, por exemplo, esse segmento AB e o CD, eles não são consecutivos, porque eles não possuem nenhum ponto em comum. Mas se, por exemplo, eu tivesse o segmento AB e o segmento BC, aí sim eles são consecutivos. Tá? Esse C parece Aí sim eles são consecutivos porque eles têm a extremidade B em comum. Ok? Mas eles precisam ser colineares? Não. Eu posso ter, por exemplo, o segmento aqui, ó, BD. BD. O BD, ele é um segmento consecutivo do AB, mas eles não são colineares porque eles não estão na mesma reta suporte, né? Aqui pelo BD, eu tenho uma outra reta que passa aqui. Vou chamar de reta S. Tudo bem? Isso, então, são segmentos consecutivos. Segmentos adjacentes. Segmentos adjacentes, aí, eles são colineares e consecutivos. Então, olha só. O segmento AB e o BD, ó, pessoal, esse símbolozinho aqui, ó, chapeuzinho, ele significa E. Né? Isso e aquilo outro, né? Então, esse segmento significa E. E eu vou usar bastante também o segmento O, o símbolozinho para OU. OU é assim, ó. Certo? Então, isso daqui significa OU. Isso daqui significa E. Tá? Então, olha só. O segmento AB e o BD, eles não são adjacentes. Certo? Eles são consecutivos, sim, mas eles não estão sobre a mesma reta suporte. Eles não são colineares. Tá bom? Agora, o segmento AB e o BC, eles são consecutivos e ainda são colineares. Então, esses daqui são adjacentes. Ok? É importante saber esses termos todos, porque nos enunciados, o exercício vai falar para a gente, seja esse segmento adjacente àquele, papapá. Ele não vai dar nenhuma figura para você. Você vai ter que interpretar aquele texto como uma figura geométrica. Tá bom? Então, são adjacentes. E os congruentes são os mais fáceis. Os segmentos congruentes, eles são os segmentos iguais. Eles têm a mesma medida, certo? Só que eles não precisam estar sobre a mesma reta suporte, não precisam ser consecutivos, não precisam. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, esse segmento AB, e tivesse lá esse aqui, ó, CD, e eu dizer que o CD tem tamanho 10 centímetros e o AB tem tamanho 10 centímetros, então eles são congruentes. A gente pode ver que eles não estão sobre a mesma reta suporte, não são consecutivos, né? Mas eles são congruentes, tá? Porque tem o mesmo tamanhozinho. Beleza? Ponto médio de um segmento. Tá? O ponto médio de um segmento é um ponto dentro do segmento que parte o segmento em dois segmentos iguais. Né? No caso, são dois segmentos adjacentes e congruentes. Tá? Mas vocês podem facilitar a vida de vocês entendendo, putz, cortei na metade. Acabou. Tá? Esse daí é o ponto médio. Aqui eu tenho o segmento AB, né? Vocês podem ver aqui, ó, segmento AB. Né? E tem o ponto M aqui. Ponto M. O ponto M, ele corta o segmento AB em dois segmentos, adjacentes e congruentes. Então, vou falar que o AM é dois tracinhos, tá? Vou usar dois tracinhos para identificar o segmento. E o MB é dois tracinhos também. Falar que eles são congruentes, tá bom? Geralmente, quando a gente estiver na geometria aí, pessoal, a gente vai sempre colocar tracinho, bolinha nos segmentos, tá? Para falar, putz, esse segmento aqui é congruente àquele, esse é congruente ao outro, tá? Esses são distintos, tá bom? Então, beleza, a gente pode dizer que o segmento
AN é congruente, esse símbolozinho aqui, ó, significa congruente ao segmento MB. Beleza? Isso daí são segmentos, são as coisas de segmentos, né? Agora o Raul vai resolver 2 exercícios pra gente sobre segmentos e ponto médio, tá bom? Antes a gente continuar para a parte de ângulos. E aí a gente acabaria a nossa aula de hoje, que eu acho que vai ficar para a próxima. Tá bom? Vou deixar o Raul, então, aí resolver 2 exercícios pra gente, tá, Raul? Toma a frente aí, por favor. Opa, bom dia então, gente. Vou compartilhar a tela aqui. E eu vou tirar a minha aqui. Prontinho. Deixa eu colocar aqui. A tela inteira, né? Tá dando pra ver? Tá dando pra ver, gente? Ainda não. Não? Aqui não. Ah, tá. Calma aí, então. Tem que selecionar aqui. Então. Aí tá dando pra ver agora? Agora sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá. A gente tem aqui que A e B são 2 segmentos adjacentes. Então eles são o quê? Eles são consecutivos e colineares, né? Como a gente acabou de ver. De medida, sendo que AB é igual a A, então já vou desenhar aqui, né? Meio torto, né? Mas vou desenhar aqui. Vamos por os tracinhos, né? Ficar bonitinho. E a gente vai colocar aqui que... Opa, quer dizer... Aqui não é... É A, B e B e C, né? Então, vou colocar aqui, vamos estender um pouquinho mais. Então, é A, B. E depois a gente tem o B, C. Então, a gente vai ter esse segmento de reta. Então, vamos colocar aqui que AB é igual a A, como ele fala. E BC é igual a B. E ele dá que M e N são os respectivos pontos médios. Então, a gente sabe que o ponto médio de AB é M. E o ponto médio de BC é N. Então, nesse sentido, né, como a gente acabou de ver, o ponto médio é aquilo que divide o segmento ao meio, né? Então, a gente tem que o segmento AB como um todo, vamos lá, né? Ele é A. Então, metade de A é o quê? Puxar aqui para baixo, é A sobre 2. Então, a gente tem aqui que A sobre 2, e A sobre 2, dos dois lados. E aqui no B, a gente tem o quê? Que cada segmento é B sobre 2, porque se o total é B, então cada uma das partes dividida ao meio é B sobre 2, então é metade de B. O que ele quer saber, né? Ele quer saber a medida MN, então ele quer saber isso aqui, né? Entre os pontos médios. Então a gente sabe que esse pedaço aqui, né? Deixa eu mudar de cor aqui também, né? Vamos pôr aqui vermelhinho. Ele quer saber isso aqui, né? Então tá, a gente sabe que isso aqui é A ao quadrado. Então a gente tem A ao quadrado, e isso aqui é B ao quadrado, mais B ao quadrado. Como tem a mesma base, a gente só pode colocar tudo junto, né? Então a gente tem que a medida MN é A mais B dividido por 2. Certinho? Alguma pergunta? Bom, acho que não, né? Então, vou apagar aqui. Vamos já colocar o 2, né? O 2 já é um pouquinho mais difícil, né? Falar isso eu tô indo muito rápido, gente. Por favor. Bom, a gente já tem aqui que o A e B, eles são 2 segmentos colineares e consecutivos, mas não adjacentes. Então, cai naquilo que o Guilherme acabou de falar, né? Que muitas vezes ele pode ser colinear e consecutivo, mas não ser adjacente. Então, como que a gente vai ter aqui? Vamos desenhar aqui. Deixa eu mudar a cor de novo. Eu estou me habituando aqui. Isso aqui é diferente. Experiências. Vamos lá. AB e BC, né? Então, a gente vai ter aqui que AB, eles são colineares. Então, quer dizer, eles estão na mesma reta. Eles são consecutivos. Então, quer dizer que então, quer dizer que eles vão ter uma extremidade em comum. No caso, a extremidade C. Mas não adjacente. Então, quer dizer que eles não vão ter um ponto em comum. Então, beleza. A gente tem aqui que a medida de A a B é A. Igual no exercício anterior.
E a gente tem que a medida de B e C é B. Só que aqui a gente tem que... Oi, Raul, só uma coisinha. Aí, inclusive, esse exercício ficou um ponto que eu esqueci de explicar para o pessoal. Galera, os segmentos adjacentes, eles têm um único ponto em comum. Tá? Né? Aí, no desenho que o Raul fez, eles são adjacentes sim, né? Porque eles têm um único ponto comum, que é o ponto B, né? Aí, como o enunciado diz que eles não são adjacentes, então quer dizer que eles não têm um único ponto em comum. Mas eles ainda podem ser consecutivos e colineares. O que significa isso? Significa que no lugar do B, a gente vai ter o C, e no lugar do C, a gente vai ter o B. Né? Você troca aí pra gente, Raul, o B pelo C, né? Que daí vocês vão ver que o segmento BC, ele está dentro do AB, né? Então, eles são consecutivos, sim, porque eles têm um ponto em comum, que é o ponto B, né? Eles são colineares, mas eles não têm um único ponto comum. Eles têm infinitos pontos em comum. Então, eles não são adjacentes. Beleza? Pode continuar aí, Raul. Valeu. Opa, desculpa. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui que A maior que 2B. Então, tá bom. Então, a gente tem que A maior que 2B. Se a gente for usar aquelas regrinhas, né, que a gente acabou de aprender, né, a gente pode multiplicar os dois lados por um número, né? Então, aqui no caso, como é um número positivo, não vai interferir no nosso sinal. E a gente acha que A sobre 2 é maior do que B. Até aí tudo bem, né, galera? Bom, então beleza. Então, a metade do segmento AB é maior do que o segmento BC. Então, isso aqui, né, que é A sobre 2, né, a gente tem os pontos médios aqui, né, esqueci de colocar. Então, isso aqui, só isso aqui, é maior do que esse segmento aqui inteiro. Aqui a gente vai ter também as medidas, vão continuar sendo B ao quadrado. E aqui também. Então, vamos lá. Ele quer saber a medida MN. Então, o que é a medida MN? É a medida MC mais CN. Isso vai dar a medida MN. Só que para calcular isso, a gente não sabe quais são os valores. Então, a gente vai colocar... A gente sabe que A sobre 2 é maior do que B. Então, a gente sabe que, a metade de A é C. Então, só isso aqui é maior do que esse campo inteiro. Então, a gente vai considerar que esse campo inteiro é dividido a isso aqui. Beleza, então vamos lá. Então, a gente vai calcular AM, que a gente já tem, né? No caso, é A sobre 2, que equivale, né, a CB. Mais MN, que é aquilo que a gente quer descobrir, mais NB. NB, a gente já sabe o que é. Está aqui. Então, a gente vai calcular isso aqui, gente. É isso aqui que a gente quer saber. Vou riscar isso aqui, né? A gente quer saber AM mais MN mais NB. Aí, o que a gente vai pegar e fazer aqui, né? A gente já tem que AM é A sobre 2. O MN é o que a gente quer saber. E o NB, né? NB, ou NC, é B sobre 2. Beleza? Então, e tudo isso é igual a A, né? Porque se a gente for pegar, tudo isso vai ser igual a A. Tudo bem? Porque a gente vai pegar aqui MN, né? Que é A ao quadrado mais B ao quadrado. B sobre 2, aliás. Então, vamos resolver isso aqui, né? Deixa eu baixar, deixa eu botar aqui, para dar para ver tudo certinho. Então, isso aqui, na hora que a gente for passar, vai ficar MN igual a A menos A sobre 2 mais B sobre 2. Isso aqui vai dar, vou voltar aqui para cima, tá, gente? Eu não sei como que aumenta aqui ainda, mas eu vou aprendendo. Então, isso aqui vai dar A menos A sobre 2 é o quê? É 2A sobre 2 menos A sobre 2. Então, isso aqui vai ser menos A sobre 2, né? Mais B sobre 2. Então, isso aqui vai dar, na verdade,
Peraí, acho que eu confundi alguma coisa. Guilherme, O 2A sobre 2 menos A sobre 2 dá A sobre 2, e o B sobre 2 você esqueceu de trocar o sinal quando você passou para o outro lado. esse que eu esqueci. Então aí. Ai, ai. E B sobre 2, né? Passei pro outro lado, né, gente? Então é isso. Isso aqui dá A sobre 2, mais A sobre 2, né? Porque o sinal tá aqui. Então, isso vai dar A menos B sobre 2, que é igual a MN. Então, é isso, né? Ficou bastante bagunçado. Eu peço desculpa, eu tô um pouco nervoso. É a primeira vez que eu tô usando isso aqui também. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, pode abrir o microfone. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pode falar, Fernando. Eu não entendi por que que essa equação, A sobre 2 mais MN mais B sobre 2, fica igual a A. Porque olhando no desenho, pelo menos o que eu entendi é que o tamanho de A seria a mesma coisa que AC, certo? Sim, também já seria a mesma coisa que a C. Só que a gente sabe que o A como um todo, ele é o dobro de, ele é metade de A é B, né? Então o dobro de B seria igual a A, né? Então, porque a gente tem que é maior, né? Não é igual, né? É maior. Então, por isso que tudo isso vai ser igual a A. Quando a gente pegar, né, que o desenho é meio desproporcional mesmo, né? Devia ter... Ô, Raul, ali na verdade teve um errinho ali que você marcou ali errado. Tá vendo que o pedacinho MC você marcou A sobre 2, né? Uhum. Mas o M é o ponto médio de AB. Então, na verdade, NB é A sobre 2, É certo? mesmo, Eu acho que fica respondida a pergunta do Fernando também. é mesmo. Foi um erro de desenho. Ele é o ponto médio de AB, então AB como um todo. Então, por isso que vai ser o M. Cadê? Tô fazendo aqui um negócio. Então, vai ser bem maior do que isso aqui, né? O desenho tava feito errado mesmo. Mas isso aqui seria A sobre 2, não isso aqui, né? Só isso, né? Porque o ponto médio, ele não vai estar entre A e C, ele vai estar entre A e B como um todo. E o ponto médio N está entre C e B apenas. Então, por isso que fica bem maior. Então, por isso que a gente pega o AM mais o MN, mais o NB, e tudo isso dá igual a A. Mais alguma pergunta, gente? Bom, se não tem mais nada, vou passar para o Guilherme de novo. Não, pera, só um minutinho, Raul. Não. Tem como você explicar de novo, por favor? Porque esse negócio de matemática, geografia plana, geometria plana, essas coisas aí, tudo aí, eu não entendo direito, não. Bom, o que você quer saber de novo? Pode falar. Explicar o exercício todo de novo, por favor. O exercício todo de novo? Isso. Então, vou copiar, vou pagar aqui, vou colar de novo. E vamos fazer de novo. Vamos tentar de novo agora. Bem mais bonitinho. Vamos lá. Primeiro vamos fazer o desenho. Agora vamos fazer o desenho direitinho, né, gente? Para não confundir ninguém. Aí. A gente tem que o ponto médio de AB, ele vai ser N. Então, vamos pegar mais ou menos na metade aqui, né? Metade vai ser aqui. E o ponto médio de BC, ele vai ser N. A gente sabe que A é maior que 2B. Então, fazendo aquela continha que eu mostrei para vocês, né? A gente vai ter que A sobre 2 vai ser maior que B. Correto? Até aqui tudo bem? Então, beleza. Tudo certo. Tudo certo. A gente fala na hora que estiver dando problema. Então, a gente sabe que a metade, né? Isso aqui vai ser de A até M, a gente vai ter A sobre 2. E aqui também, do outro lado, né, de M até B, a gente vai ter A sobre 2 também. E aqui, por outro lado, né, entre N e B, a gente vai ter B sobre 2.
entre C e N, B sobre 2 também. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que a gente quer fazer, né? A gente quer achar a medida MN. Então, a gente quer achar... Vou por aqui, vou desenhar também aqui, né? A gente quer achar entre M e N. Beleza? A gente não sabe a medida MC. Por isso que a gente não vai usar ela. Porque senão era só a gente pôr MC mais CN e a gente achava a distância MN. Mas, por outro lado, a gente tem o quê? A gente tem a medida AM, a gente tem a medida... e a gente tem a medida NB. Então, se a gente for colocar, né, e a gente somar o MN, então, a gente tem AM mais MN mais NB. Por isso que vai ser igual a A. Então, a gente vai ter um todo. E por isso que a gente vai conseguir achar. Então, vamos lá. Vamos colocar... Vou escrever aqui. Então, AM, que é esse pedação aqui. Vou pintar também. Deixar colorido. Pintar de azul. Até vou colocar em azul também. AM. Mais MN, né? Que é esse pedaço aqui, né? MN, que é o que a gente quer saber. E mais NB, né? Que é outro pedaço que a gente tem. E por isso que a gente vai usar ele. E tudo isso é igual a A. Aliás, tudo isso é igual a AB, né? Que é a reta como um todo. Beleza, vamos lá agora. Só uma adição aqui, Raul, para o pessoal ajudar, né? Ajudar o pessoal para enxergar essa soma de segmentos. Galera, se vocês fizerem na ordem dos pontos, ó, AM mais MN mais NB, no desenho dá para perceber que isso dá AB mesmo, né? E quando eu for fazer a soma, vocês podem ver que, ó, tenho AM mais MN. Então, meio que essas letras que estão mais próximas, elas meio que se cancelam, entendeu? Então, ó, o M cancela com o M e o N cancela com o N, sobra AB. Né? Isso, inclusive, é uma técnica que depois a gente vai aprender lá para resolver alguns exercícios, que a gente chama carinhosamente de regra das bolinhas. Tá? Mas pode continuar aí, obrigado. Viu? Obrigado. Vamos lá. E a gente sabe que a medida AB é igual a A. A gente sabe que a medida AM é igual a A sobre 2. A gente sabe que a medida NB é B sobre 2. Então, vamos substituir aqui na nossa fórmula que a gente tem. Então, a gente vai ter que a AM, né, é A sobre 2, mais MN é aquilo que a gente quer, mais B sobre 2, e tudo isso vai ser igual a A. Por quê, né? Porque AB é igual a A. Então, beleza. Vamos passar para o lado, vamos separar, né, o que a gente quer do que... para a gente achar as medidas. Então, a gente vai ter que MN vai ser igual a A menos A sobre 2 mais B sobre 2. Então, eu vou continuar aqui embaixo. Então, vai ser 2A. Menos B sobre 2, né? Ele troca o sinal também. De novo, esqueci aqui de trocar. Vamos lá. Então, a gente tem aqui que 2A sobre 2 menos A sobre 2. Por quê, né? Fiz o MMC aqui, né? É um número inteiro, então a gente simplesmente... Deixa eu tirar isso aqui. Menos B sobre 2. Então, vamos lá. Isso aqui vai dar... Então, se a gente tem um inteiro menos a metade, né? Isso aqui a gente vai ter A sobre 2 menos B sobre 2. Como é a mesma base, a gente pode simplesmente falar que isso aqui é A menos B sobre 2, igual a MN. Então, por aqui em cima. Agora acho que ficou mais bonitinho, mais fácil de visualizar, né? Ó, deu tudo Agora certo? tudo certo, obrigada, de verdade. Mais alguma dúvida, gente? Agora, peço desculpa aí pelo desenho, do outra vez tinha ficado... Mas agora acho que tá mais bonitinho. Tudo certo, Raul. Obrigado, viu, pela ajuda aí. Então, pessoal, por enquanto é só, galera. Hoje a gente só vai ver isso daí, tá? Fizemos dois exercícios de segmentos. Eu vou mandar uma lista para vocês, que vai ter exercício de segmento e exercício de ângulos, tá? Só que a parte de ângulos dessa aula a gente não viu agora, mas a gente vai ver na próxima aula. Tá bom, galera? Não fiquem com muito medo de a gente estar indo devagar, porque a gente não tá? No começo é devagar mesmo,
porque a gente vê coisas muito básicas que tem que ser vistas tintim por tintim, tá? Porque se vocês não souberem elas, vocês não vão conseguir avançar, infelizmente, tá? E também é até bom que a gente vai fazendo devagar, que vocês também vão aprendendo a aprender, tá? Vão ter coisas que vocês vão ter que se virar em casa sozinhos. E como vocês sabem que o nosso tempo é escasso, né? É importante que vocês saibam fazer isso, saibam aprender a aprender. Beleza? Então é isso, galera. Deixa eu botar minha cara aqui. Valeu a todos, viu? Muito obrigado, Raul, por ter ajudado a gente também. E no sábado que vem, a gente tá aí de novo. De repente surge algum evento no meio do caminho. Beleza? Valeu, pessoal. Professor. Obrigado. Obrigado, Valeu, Raul. professor. Tchau, professor. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.